Fala pessoal, quem fala Feitosa, tudo bem com vocês? Bem galera, eu vou estar reagindo à Ordem Paranormal, ranqueando, explicando todos os rituais de morte. E, galera, antes da gente ir pro reaction, mano, dar uma visão bem rápida aqui pra vocês, que provavelmente em breve, né, vou começando a fazer as lives aí, galera. E nessas lives, mano, vamos ter, né, conteúdos aí diversos, velho. Galera, eu me esqueci de dizer o vídeo do AGC, beleza, mano? E tô bem curioso pra ver, né, a questão aqui dos rituais de morte, cara. Os outros foram bem cabulosos, mas até agora, né, o top 1 aqui pra mim, né, do que eu vi, foi de energia, cara. Caraca, muito cabuloso os rituais aí de energia. Então, tô bem curioso aqui pra ver o de morte. Então, simbora, galera. Let's go, mano. Simbora, galera. Esse daqui provavelmente vai ser o overlay das lives, né, de react, mano. Ou eu coloco os outros também, né? Mas esse daqui, acho que é o principal, cara. Aí vocês podem comentar também se esse daqui tá legal, se dá pra ver direito, né, na tela, mano. E é isso aí. Simbora, galera. Dá o play, mano. Rituais em Ordem Paranormal. O fim inevitável de todos os personagens do sistema, dividido em 4 elementos. E nesse vídeo eu vou explicar e ranquear todos os rituais de morte, de primeiro ao 4º círculo. Esse daqui eu tô curioso, hein, velho? Cada uma dessas habilidades podem ser. Em uma tier list, como de sempre, como de costume. Você pensou que isso é outra coisa? Considerando a quantidade que são usados e quão efetivos são quando são usados. Considerando uma campanha que tenha cenas de combate, investigação, perseguição e furtividade. Mas antes, eu só queria passar um aviso. Eu vou estar fazendo uma stream do Enigma do Medo no dia do lançamento, dia 28/11, por volta das 5h30, 6 horas. Já que vai sair no meio da semana, todo mundo já deve estar de boa em casa nesse horário. E além disso, talvez role um face review também, se isso ainda existe. Então, só se estiver interessado, quem sabe cola lá, vai ser muito bem-vindo. Mas, agora, voltando pra tier list. Então, é um ranking de efetividade deles na mesa. Eu já expliquei esse tier mais detalhadamente nos vídeos anteriores, mas eu achei uma boa dar uma refrescada aqui, mais ou menos no meio da série. Então, vamos lá. S-tier. Rituais mais fortes e úteis que o Paranormal pode oferecer. São rituais muito fortes ou que são usados muitas vezes durante a campanha. Pô, mano, teve o do rituais poderosos energia ali cabuloso, cara. São fortes ou são usados uma boa quantia ao decorrer da campanha. B-tier. Rituais que você nunca fica triste de ter no arsenal, mas quase nunca são os principais. São rituais bons e são usados uma quantidade maneira. C-tier. Esse difere um pouco dos outros, porque um ritual aqui pode não ser fraco, mas tem pouquíssima aplicabilidade. D-tier. Aqui são os rituais que são teve alguns que eu... fracos. Nossa senhora, esse aqui é apelão. Campanha, ou quando são usados utilidade. Não tem bons resultados pelo custo. Ou a dificuldade do uso não vale a pena. São raros os rituais que terminam aqui. Entrando realmente são os rituais que são completamente ou quase inúteis. Agora, sem mais delongas, vamos adentrar o seu fim. Amaldiçoar arma. Esse daqui nós amaldiçoamos a arma com morte, 1d6 de dano, mais 2d6 de dano, mais 4d6 de dano na versão máxima. Tá, eu não preciso que eu fale de novo isso pra vocês. Você já viu provavelmente ritual 2 vezes, vai ver agora e vai ver mais uma ainda. Eu vi 4 vezes. Então eu vou só dar uma resumidinha do que eu já dei de dica. Tenta sempre usar esse ritual antes do combate, pra não perder um turno dentro dele. Se não tiver um elemento extremamente melhor, se não souber que você tá indo pro lugar onde tem muito elemento de morte, muito elemento de energia, muito elemento de sangue, escolhe o que você tem afinidade pra não ter que levar componente na mochila. E caso você não tenha nenhuma informação e nem tenha afinidade, pega o mais maneiro. E falando efetivamente de morte, eu diria que ele é um dos melhores a amaldiçoar arma. Já que a maior parte das campanhas do início do jogo tem normalmente várias criaturas de sangue. E elas nunca param de ser comuns mais pra frente. Então, é mesmo, tem isso, né? Consegue dar dobro de dano. Ela é a mais efetiva genericamente. Mas mesmo assim, isso não é o suficiente o ranking. Ela vai pro B, como de sempre. Cicatrização. O ritual premiado de cura no Ordem, já usado por bastante gente. Por exemplo, o Dante, Damir e Blair, que é um personagem que eu completamente esqueci, mas ela usa esse ritual também pra curar. Nossa, ainda aqui é novo, hein? E no livro ele faz o que a gente lembra mesmo, não mudou muito esse ritual. Esse ritual cura 3d8 mais 3 de PV na base e faz a pessoa ficar 1 ano mais velha, mas isso não aplica muito. Na versão de Saint é 5d8 mais 5. Caraca, na versão tem essa... verdadeira 7d8 mais 7 de PV curado. E, especificamente, como é que é o nome, pode também ser usado em alcance curto em vez de corpo a corpo, que normalmente é esse ritual. Mas a verdadeira é 4º ciclo afinidade, então você sabe que isso daqui não vai ser usado. O maior comparativo é o cicatrizante em si,
cicatrização compara com cicatrizante faz sentido, que é algo que qualquer jogador pode pegar sem muito problema, né? Só custa 1 de categoria. O cicatrizante cura 2d8 mais 2, mas não precisa aprender nem gastar PE, muito menos arriscar sanidade pra usar. Então faz sentido que o cicatrização tenha mais 1 D de cura na base. Mas o cicatrizante tem 1 de categoria, e às vezes, dependendo da sua patente, a ordem tá querendo pagar ou liberar isso pra você. Fazendo que seja uma troca aí, né? Mas eu sinto que se você tiver a oportunidade e quiser uma cura consistente, a cicatrização é melhor, porque ela pode ser usada várias vezes, o cicatrizante pode ser usado uma vez e já é gasto, e a cicatrização não tem muito risco, porque as versões mais baixas e a dissidente não custa tanto PE, limitação quase nenhuma, sendo ritual de primeiro círculo, e a cura é muito boa. Uma coisa que eu recomendo é você não usar esse ritual em combate. Usar esse ritual em combate quase nunca vale a pena, considerando que você pode estar perdendo dano. Mas se o personagem for mais ou menos construído pra isso, você geralmente vai valer mais a pena você eliminar o inimigo do que você ficar parando pra curar e ficar basicamente postergando isso e dando oportunidade do inimigo dar mais dano. Pô, mano, Independente do realmente. inimigo, quase sempre ele vai dar mais dano que a sua cicatrização vai Melhor dar, ficar com suporte mesmo. excelente. Mas um ritual pra você curar basicamente o time inteiro fora de combate, ou quando realmente estiver precisando de alguém que tá muito ferido, tá precisando daquela cura pra não cair no chão, é perfeito. Pra mim, é um fácil atir. Consumir manancial. O ritual defensivo que usa a vida dos seres em sua volta para alimentar a sua existência. Usado pelo Milo. Eu acho que é o único ritual que ele acaba usando, se eu me lembro. Mas esse ritual no livro concede 3d6 de vida temporária até o final da cena, como base. No Discente, aumenta para 6d6. E o verdadeiro muda um pouco o ritual, porque agora ele causa dano em 4 quadrados em sua volta, dando 3d6 de dano e concedendo a mesma quantidade de dano causado como vida temporária. Tá, vamos lá. Não tem como mencionar vida temporária sem trazer o Gold, tela de ruído. Então vamos comparar a base dos rituais. Consumir manancial energia, 9 de vida temporária, média, enquanto tela de ruído te concede 30 de maneira consistente. Mas tem alguns adendos. Tela de ruído só funciona contra dano físico, cortante, balístico e impacto, enquanto consumir manancial funciona para tudo. Além disso, tela de ruído segundo círculo. Então a comparação mais justa seria com a forma decente de consumir manancial. E a média da vida aumenta para 18, que já é mais bem próximo, considerando o benefício de bloquear todo tipo de dano, em vez de só dano físico. E agora, saindo da comparação, a versão verdadeira é meio fraca, já que o dano é baixo para terceiro círculo. A vida média, consequentemente, também vai ser. Então, só vai ser muito bom se estiver rodeado por diversos inimigos. Ou aliados também, né? Funciona. Em geral, pegar todo mundo, de ruído. Bem comparável no departamento de vida temporária, mas o super forte da tela de ruído é que é reação. Então, infelizmente, ela não chega no mesmo nível que tela de ruído, mas merece um atir. Caraca. Decadência. Um dos clássicos rituais, outro clássico do Dante, ele dá dano que eu me lembrei nas músicas. Na base é um ritual de toque que causa 2d8 mais 2 de dano de morte. Um dano bom no primeiro círculo. Na versão decente, não tem nenhuma limitação de círculo. Caraca, mano, vem daqui, moleque. Aumenta o dano pra 3d8 mais 3 e remove a resistência ritual. Mas é porque ele se torna basicamente um encantamento pra sua arma. Agora, quando você usa o ritual, você também tem que bater com a sua arma, fazendo que o dano só vai afetar o alvo caso você acerte o ataque corpo a corpo. Fazendo que seja muito consistente para ocultistas que não sejam lâmina paranormal, basicamente. O verdadeiro faz que o ritual cause 8d8 mais 8 de dano em uma área em sua volta. Caraca, lâmina paranormal. Todos os seres. Sim, do jeito que tá escrito, também causa dano a você mesmo. Esse ritual é basicamente a alternativa de morte para uma eletrocução ou desfazer sinapse. Comparado com a eletrocução, ele causa mais dano na média, mas a eletrocução aplica um efeito e esse ritual não aplica efeito nenhum, então eu diria que fica nivelado. É uma opção boa de dano de morte. Cedo também, que é algo muito importante, coisa que eu mencionei na sua arma. Dano de morte no início do jogo é muito bom, porque sangue é muito comum em Nex baixo. Além disso, com uma build corpo a corpo, ele tem um potencial de dano muito alto no primeiro círculo, com a versão distante causando um dano altíssimo. E combando muito bem, como eu tinha falado anteriormente, com a lâmina paranormal. A cerejinha no bolo é o verdadeiro poder causar dano em área, mesmo que eu não acho que tenha muita usabilidade. É sempre bom ter no kit, já que você só escolhe usar ou não. Com isso, já que ele não oferece muita utilidade fora de dano, diferente dos outros dois rituais que a gente comparou, eletrocução ou desfazer sinapse, eu não acho que ele chega num S, ele fica num Azinho. E um Azinho forte. Pô, mas foi da hora, hein, sabendo onde é que vem a decadência. O de debuff de morte. Debuff significa um efeito negativo, que vem do oposto da palavra buff, que seria um efeito positivo. Definhar. Usado pelo Jushu, novamente. Se ainda lembra dele do vídeo de energia, que ele usou Chama do Caos contra o Kaiser.
Dessa vez, ele usou definhar contra o Luciano. Acho que é a mesma cena também. Esse permite você drenar as forças do alvo, deixando ele fatigado. Aqui, a gente entra também nas condições de ordem que tem no sistema. Condição é meio confuso. Porque uma condição referencia a outra, que referencia mais uma, que referencia a outra. Então fica uma loucura. Mas eu vou tentar o melhor aqui pra deixar o mais simples possível. Fatigado, deixa o personagem fraco. Fraco quer dizer desvantagem em agilidade, físico e vigor. Físico, sim. Tá escrito físico, não sei porquê, mas físico é força. E vulnerável, que é menos 5 na defesa ou menos 2 dependendo da versão do livro. Se o personagem ficar fatigado novamente, em vez disso ele fica exausto, é uma condição de fadiga. E caso o alvo passe pelo teste, ele só fica vulnerável, que é o menos 5, menos 2 na defesa. Essas condições que aparecem no fim de condição é para teoricamente agrupar tipos diferentes de condição. Isso é só se você estiver mestrando, basicamente você precisa ficar de olho, porque algumas criaturas têm resistência a vários tipos de condição, especialmente paralisia, de paralisia. Tudo que é paralisia, ou ficar parado, ou tirar movimento. Pô, mano, negócio doido é a o versão de paranormal, velho. Jesus Cristo, ele fica exausto. Exausto é mais uma sopra de letrinha, então se prepara aí. Exausto, o personagem fica debilitado, que ele tem menos 2 dados em teste de agilidade, força ou vigor. Lento, que reduz o movimento pela metade, e vulnerável, que é o mesmo que a gente já sabe, menos 5 na defesa ou menos 2 no livro. E se ele passar, ele só fica fatigado, que é o anterior. Ok. Ainda bem que a versão verdadeira não tem mais condição. Aqui só permite usar em 5 seres de uma vez. Se você ficou confuso, eu não te culpo. Resumidamente, esse ritual faz o inimigo ter mais dificuldade em te acertar e mais fácil de você acertar ele. E a parte mais importante do ritual é que o vulnerável que ele aplica sempre vai aplicar, mesmo que ele passe pelo teste, fazendo que a redução de defesa seja garantida, que é basicamente a melhor parte do ritual. Porém, tem aquele negócio das versões. Eu vou considerar a do menos 5 né? daqui pra frente. Eu não vou nem referenciar de novo, porque é o que tá no livro físico e é o que eu geralmente jogo. E menos 5 no boss final é muito, 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 muito forte. Você pode ignorar o resto do ritual inteiro. Se tivesse uma linha de texto falando que reduz a defesa menos 5, primeiro círculo, eu já estaria interessado. Então, pra mim, esse vai de A fácil. Só não vai S, porque tem várias lutas que são vários personagens, e você não vai conseguir usar esse ritual em vários de uma vez só, ao não ser quando estiver usando a verdadeira, mas ela tem uma limitação de círculo. Insano, hein? Espirais da Perdição. O mais fácil de morte. É mais um debuff, mas é consideravelmente mais simples que o outro. Esse, o nosso Mano Guizo tinha no bolso, mas eu não consigo lembrar. O Mano Guizo tinha muitas coisas, hein? Ele faz que o alvo embaçado. tenha menos 1D nas roladas de ataque. Sim, que isso, não tem resistência. Esse alvo só acerta sem mimimi. Só usar e os inimigos ficam espiralizados perdidamente. As versões avançadas só aumentam o debuff e os números de alvo. Muito parecido com o definhar, que a gente acabou de falar, mas tem um bônus ótimo de consistência, já que o efeito dele não é uma condição, fazendo que nenhum inimigo tenha imunidade ao efeito, coisa que a gente tinha referenciado no último ritual. Coisa que quanto mais você vai subindo, mais criatura tem. Então, eu também colocaria isso no ar, só pela extrema consistência que ele oferece. O morte tá embaçado, hein? De cinzas. Ok, aqui temos a escuridão DND, acho. Bem, o ritual permite que você crie uma nuvem espessa de cinzas que concede camuflagem aos seres dentro. Com aqueles no centro, ficando camuflagem total, que faz metade dos ataques errarem, e aqueles no canto, ficando camuflagem parcial, que faz 1/4 dos ataques errarem. Eu considero que todos dentro da nuvem ficam cegos, é bom, hein? Baseando no efeito de granada de fumaça, que é parecido também, né? Ataque furtivo. Mas na Descent, agora você pode escolher 2 alvos para ignorarem os efeitos da nuvem. E no verdadeiro, adiciona os efeitos de reduzir o movimento em 3 metros e menos 2 nas roladas de ataque de quem estiver dentro. Olha, esse é um ritual muito interessante, podendo ser usado de 2 maneiras. Defensivamente, para conseguir camuflagem para vocês e os aliados. E a versão dissidente, sendo especialmente boa para isso, para poder você evitar as condições ruins para os seus jogadores enquanto estão tentando ser protegidos por você. Ou para deixar os inimigos cegos com a versão verdadeira, ajudando bastante nisso também. O único grande problema que esse ritual tem é que ele é basicamente uma granada de fumaça. A granada de fumaça, teoricamente, é muito melhor que ele. Já a granada de fumaça tem uma área de efeito igual e ela concede camuflagem completa pra todo mundo, nem sem quem tá no centro. E isso nem é uma comparação de cicatrizante e cicatrização que a gente teve antes, que os cicatrizantes custam de categoria. Granada de fumaça custa 0. Olha, o senhor Veríssimo não quer que você saiba disso, mas granada de fumaça na ordem é de graça, cara. Você pode levar quantas quiser. Eu, pessoalmente, tenho 20 na mochila. Então, mesmo que o efeito seja muito bom, vai gastar o dinheiro de seu Veríssimo. Tem uma alternativa muito mais fácil de pegar. Então, Betir. Apagar as luzes. Certo, como de costume, eu tô usando um livro novo pra finalizar o circo. Eu adoro a temática desse. Esse simplesmente remove toda a luz de uma área curta em volta de você e lhe permite ver no escuro. Descente, o alcance é aumentado para longo, da hora, a verdadeira permite conceder essa visão no escuro para outros 3 seres.
Certo, esse ritual efetivamente faz uma área se tornar perfeita para esconder, podendo conjurar esse ritual e imediatamente usar a ação de esconder sem tomar penalidade de movimento e conseguindo o bônus desprevenido contra a maior parte dos alvos. Uma chance de nem poder enrolar percepção, porque quando você está em escuridão completa, que esse ritual possivelmente pode conceder dependendo do local, eles não podem enrolar percepção. A versão de Sente ainda tem o bônus de todo mundo ficar efetivamente cego na área se não tiver visão no escuro. Coisa que pode ferrar o seu time um pouco, porque uma parada que as criaturas têm e o seu time não é garantido de ter se você não gastar na verdadeira. Então, esse ritual é simples e tem uma utilidade de deixar a furtividade muito mais fácil de usar. Mas rituais como mutar e esconder os olhos fazem o trabalho dele bem melhor. E ele tem os mesmos problemas de esconder os olhos também. Então, vai de setizada. Caraca, mano. Agora para o segundo círculo. Desacelerar impacto. Matrix do ritual? Não, nem ferrando. Usado pela Yuki, um personagem bônus da galera no especial que o Abelha apareceu também. Mas o efeito era um pouco diferente. O ritual agora possibilita desacelerar projéteis como balas e itens arremessados, fazendo que eles causem apenas metade do dano, com uma reação. Além disso, pode ser usado para desacelerar um ser em queda livre, fazendo que ele não tome dano. A versão que isso muito útil. Basicamente, não, aqui se não for um A, em vários seres e vários objetos ao mesmo tempo. Tá, esse ritual é interessante. Ele é uma reação, que nesse RPG, desde que não seja uma reação de defesa, como bloqueio, contra-ataque ou reflexo, ele pode ser usado quantas vezes você quiser, ou quanto PE você tiver, né? Então, esse ritual se compara bem com tela de ruído, mais uma vez. Um pouquinho mais fraco, já que só funciona em projetos para reduzir o dano. E normalmente reduzir o dano pela metade vai ser menor que o 15 base da tela de ruído. Mas esse ritual tem um bônus muito interessante que pode ser usado em aliados também, que é uma maneira interessante de prevenir dano a eles e de também prevenir dano de queda, que dá umas cenas bem legais. O único problema é o custo. Ele é um ritual de segundo círculo, então ele custa 3 de PE por uso e possivelmente você vai usar ele múltiplas vezes por turno. Nesse ponto você pode estar pagando a mesma coisa pela tela de ruído. Então, eu diria que ele fica de B. É, com essas condições aí... Eco Espiral. Não tem o que fazer. Grande Eco Dolor, usado várias vezes pelo Dante, mais um mosquitão, dele, morte lotado disso. Basicamente, o ataque registrado dele. Dentro do game, você cria a figura do alvo na sua mão, gastando uma ação padrão. Depois você segura por um turno, gastando mais uma ação padrão, senão o ritual dissipa. E no terceiro turno, gastando mais uma ação padrão, você pode liberar todo o dano que ele tomou de novo, como de morte. Mas tem uma resistência de fortitude para cortar o dano pela metade. A versão de Sente permite escolher mais que um alvo, e a verdadeira permite você segurar por mais uma rodada, possivelmente aumentando o dano. Certo, é um ritual de dano puro de morte. E o resultado demora para chegar. E o mais importante, você tem que gastar 3 ações padrão nele, que é muita coisa. Então o que você quer fazer é coordenar com seu time todo para somente causar dano nas próximas 2, 3 rodadas. E o objetivo dele é conseguir causar mais dano combinado nessas 2 rodadas do que você conseguiria causar nas 3, atacando normalmente. Assim o ritual irá valer a pena. Então, se o seu dano por turno em médio é 10, por exemplo, os jogadores precisam conseguir causar 30 de dano combinado nessas 2 rodadas para o seu ritual causar o mínimo de dano equivalente. Por isso eu tenho umas dicas para usar ele direitinho. Primeiro, sempre tenta usar esse ritual na primeira ação de combate. Esse ritual vai demorar para ter efeito, então quanto mais rápido você conjurar, mais rápido o dano vem. Além disso, quanto mais cedo no combate, menos chance dos seus aliados estarem em uma condição que eles não podem causar dano, como tá morrendo. Segunda, usem o personagem com dificuldade de ritual alta. Todo cultista quer isso, mas eu recomendo fortemente para esse ritual, porque se o seu ritual for resistido, o dano abaixa muito, porque é metade. E esse ritual facilmente consegue dar um 80, 100 de dano se ele passar direto. Então eu recomendo muito manter alta, porque se esse ritual causar essa metade do dano, quase nunca vai ter valido a pena. 3. Não use com menos de 3 outros aliados. Esse ritual depende muito do número de jogadores na mesa. Ele fica ridiculamente roubado numa mesa com 6 jogadores, por exemplo. E também muito fraco se você estiver jogando sozinho ou com outros 2. Então, dá uma olhada em volta, vê quem que vai poder dar dano antes de conjurar esse ritual. E é isso. No fim, o Eco Espiral é uma opção muito forte de dano em lutas longas, mas basicamente só funciona nessas lutas finais de missão de ordem contra os bosses. Mas é muito forte contra elas. Pode acabar com a luta com uma coordenação semi-decente. Então, sinto que ele merece um B. É, ele tem as suas condições, né? Aí... Esse é o seu primeiro ritual de morte em área que causa dano e tem um efeito extra. É melhor de se acostumar. Esse foi usado pela Yuki também, dessa vez sem querer acertando um aliado no alcance e levando o Uriel de arrasta pra cima.
A maneira mais simples de descrever esse ritual é que é uma bola de fogo de morte. Ela permite que o usuário cause 6d6 de dano de morte. Explosão de distorção temporal. Que é uma área bem grande no tabletop. E como eu já comentei anteriormente, também acerta aliado, então tome cuidado. A versão Descent muda o estilo do ritual para ser tipo uma granada incendiária, que agora causa menos dano, 4d6, mas fica no chão dando dano durante a cena inteira. Então tudo que entrar vai tomar esse 4d6 até você dissipar o ritual. Numa área bem grande de 12 quadrados. Além disso, você pode mover a localização desse ritual com uma ação de movimento. Enquanto o verdadeiro volta a ser uma bola de fogo, mas agora causa 13d6 de dano, com o extra que se um ser for reduzido a 0 pontos de vida com esse dano, ele tem que fazer um teste de resistência, de fortitude, ou ele morre instantaneamente. Algo que só deve afetar player, porque uma parte de inimigo e até NPC morre instantaneamente, a não ser se o mestre tiver uma regra diferente. Ok, como de sempre, a gente compara com outro ritual parecido, e nesse caso eu acho que a eletrocução Descent é um bom comparativo, já que causam o mesmo dano em área e tem um custo-requerimento igual. E de base a eletrocução é bem boa. O diferencial desse ritual é a forma Descent, pela área gigante e dano constante, e com um ponto importantíssimo, não é sustentada, esse ritual pode ficar causando dano até você cair ou querer parar. Disso eu acho que é simplesmente muito bom. Você muito insano, que é isso, cara? Que tá causando, que tá fazendo coisas, pode ser qualquer coisa, sem ter que você tá gastando nenhum recurso extra, que normalmente é sustentado pra você gastar PE, e não pode usar outro ritual sustentado, é muito bom. Então, facilmente um artigo pra mim. Pois tá aqui, cabuloso. Caraca, mano, de morte tá embaçado, moleque. Ritual de morte em área que causa dano. Opa, Agatha. Extra. Caramba, mais uma vez. Ok, essa é uma bola de fogo, mais uma vez, mas tem uma peculiaridade. Na base ele funciona da mesma maneira que Paradoxo, o ritual que a gente acabou de falar. Eles causam o mesmo dano médio de 16 e o mesmo alcance e a mesma conjuração e a mesma resistência. Eles são basicamente a mesma coisa. A única diferença é que, em vez de dano de morte, ele causa dano químico, miasma entrópico. Nossa. Que é um dano raro. Normalmente é neutro quando faz inimigos, porque normalmente não tem resistência. E causa enjoo, que é um efeito diferenciado, que faz que o alvo tenha que escolher entre fazer uma ação padrão ou uma ação de movimento. Ele não pode fazer os dois. A versão Descent muda o dano para a morte e aumenta para 6d8. E a verdadeira faz que a área fique lá dando dano aos alvos que entrarem por 3 turnos. Esse ritual é muito parecido com o Paradoxo, e as minhas ideias são basicamente a mesma coisa. Então eu vou comentar o que ele faz de diferente, né? Que é o dano químico na base, na verdadeira. Que possibilita você fazer umas builds interessantes usando traje de hazmat, pra você conseguir ficar dentro da área do ritual, ou quando você consegue passar do DT do ritual e reduzir o dano químico, fazendo você efetivamente imune ao seu próprio efeito, fazendo que você possa ficar dentro desse ritual, especialmente na verdadeira, que o turno 3 turnos, e fazer todo mundo que quiser te atacar no corpo a corpo ter que tomar esse dano entrando, que é bem interessante. Mas no fim a utilidade dele é basicamente a mesma coisa que o Paradoxo, você escolhe o que você quer, basicamente. A tier também. Velocidade mortal. Mais um favoritinho de morte. Esse daqui é o Haste do D&D. Usado a primeira vez pelo Gal, se eu me lembro. Na época que eu achava que isso tinha muita cara de ritual de boss, porque ter 2 ações passa muito essa vibe. De base, ele concede uma ação de movimento extra a um as armas do Gal são cabulosas, hein? Você mesmo, caraca, olha isso, velho. Funcionando de forma sustentada. Então, esse ritual pode ser interrompido dos adaga contra o jogador ou se acabar a sua PE. A Descent, a ação vira uma ação padrão em vez de ação de movimento. E a verdadeira vira uma loucura, com o alvo mudando para seres escolhidos e podendo escolher seu time inteiro com uma coordenaçãozinha se todo mundo tiver um alcance curto. Mas é afinidade quarto círculo, então a gente releva, porque nesse ponto, putz, a grisa já tá roubada. Deixa eu falar a verdade. Esse ritual é bem inútil na base. Você gastar sua ação padrão para conjurar esse ritual e sustentar ele para dar uma ação de movimento é uma das piores trocas de todos os tempos. Você precisa sustentar isso por 2 turnos para teoricamente converter uma ação padrão para 2 ações de movimento. Não vale a pena nem a pau. Então é melhor você sempre considerar que esse ritual custa 6 de PE, porque ele basicamente só pode ser usado de maneira muito efetiva no Descent. Que ainda bem que não tem um limite de círculo, senão, putz grila, seria uma versão literalmente inútil desse ritual. Mas isso faz ele ser comparável a um ritual de terceiro círculo. Caraca, então moleque. deixa ele bem mais caro. Mas vamos lá, vamos pro que esse ritual realmente faz. Conceder uma ação padrão para o jogador é extremamente forte. Mas aqui vale a pena lembrar que você não pode conjurar 2 rituais no mesmo turno, mesmo se tiver 2 ações padrões, ao não ser se ele for uma reação. Reação se pode usar quantas vezes quiser. Então, esse ritual, com o uso mais básico dele, se você não botar item paranormal, se você não botar interação extra,
A maneira mais fácil de você conseguir muita coisa boa dele é conseguir colocar no teu combatente e ele bater 2 vezes com a espada, com a katana, com a arma dele. Porque atirar 2 vezes no mesmo turno, usar ação agredir no mesmo turno, não é limitado. Tudo que importa é quantas ações padrões você tem no seu turno. Mas claro, você ainda pode usar esse ritual em você mesmo, podendo conjurar um ritual e depois fazer um ataque, especialmente com a lâmina paranormal. Ou simulação extra pra usar um item, como eu tinha dito. No fim, a ação extra é sempre bom. A única coisa que você precisa ficar de olho é não perder concentração antes do turno do aliado ou o seu próximo turno chegar, senão esse ritual literalmente faz nada, você gastou à toa. Mas pela flexibilidade e pela chance insana de aumentar o dano embaçado, cara. seu, E usado aí pelos maiores vilões aí de ordem. Por olha língua só, morta. essa é a versão de ordem dos magias favoritos do D&D. Speak Dead, ou Falar com os Mortos. Aqui, na ordem, eles são um pouquinho diferentes. Esse ritual permite que você reviva um corpo, pelo menos o passado dele, com o lodo da morte. Para assim, por um curto período, podendo fazer até 3 perguntas para ele. Só que aqui vem com aquele toque do paranormal. As perguntas em si não precisam de nenhum teste ou dado, como o vírus sussurros precisaria. Aqui depende de como você pergunta e de como o mestre interpreta a resposta. Com um ritual recomendando o corpo ter respostas e reações diferentes dependendo de quem perguntou ou o que ele irá responder. Como, por exemplo, você perguntar se X pessoa é o assassino desse corpo, ele provavelmente não vai falar o nome, mas ele pode começar a tremer ou começar a ter alguma reação física para falar que esse corpo é assustado ou quer vingança desse nome dessa pessoa. Que é bem interessante. Mas isso nem é a melhor coisa. Vem aqui comigo, vou te falar o que esse ritual faz. Porque a mudança que ele faz é que na decente e na verdadeira, ele aumenta quantas perguntas você pode fazer. Porque em todas as 3 versões, se você perguntar todas as perguntas, o corpo vai ser totalmente consumido pela morte e vai se tornar uma criatura. Se tornando um esqueleto de lodo na versão base, se tornando um enraizado na versão decente e se tornando uma marionete na versão verdadeira. E olha, na base esse ritual é maneiro. Você conseguir fazer umas perguntas para um corpo é bem interessante. Você consegue umas pistazinhas extras. Mas a efetividade depende do estado do corpo. Caraca, mas doideira, hein, velho? Você não consegue tirar dá uma de sugs de U, sugo de U. Ele responde de uma maneira meio enigmática. Ou você tentar usar nesse ritual no corpo tá super deteriorado, mano. Boa sorte tentando tirar a resposta do esqueleto, que tem nem mais garganta pra te responder. Mas eu diria que esse ritual no fim é um pouquinho mais fraco que os sussurros, por ter efetivamente só 2 e 3 perguntas máximas, porque você não quer summonar criaturas bombadas. Ou você quer? Porque na realidade esse ritual aqui é escondido como ritual de roleplay. Isso daqui é o primeiro ritual de invocação real de criatura do paranormal pra player. Você pode se tornar o ocultista aqui, mano. A criatura não responde os seus comandos, é uma criatura de morte, ela vai atacar qualquer coisa perto e focar a criatura de energia. Mas você consegue tem isso aí. mais ou menos controlar onde ela cara, acho que eu já vi alguém usando isso aí, mano. Mansão, pra enfrentar a galera lá de energia. Sai correndo de lá, tranca aquela desgraça. Ou, melhor ainda, como disse anteriormente, faz ritual quando tem uma criatura de energia perto. A gente já viu que isso funciona. O Dante summonou a marionete, basicamente a versão do quarto círculo desse ritual. E ele a marionete focou o anfitrião. Foi perfeito. Não? Ah, mano, eu acho que foi isso aí mesmo lá na batalha contra o anfitrião. Cara, e isso que eu acho mais forte do ritual. As perguntas são boas, mas além disso você ainda pode usar pra poder invocar criaturas paranormais, cara, que tem muito potencial. Então, pra mim, eu acho que ele deveria ser um B, porque é meio difícil ainda você conseguir setar uma criatura paranormal pra ser efetiva pra você, e as perguntas, como eu disse, não é tão relevante, mas eu acho que ele merece atenção, cara. Eu vou botar ele no A 100%. Caraca, embaçado. Pô. Agora para o terceiro. É isso, pô. Âncora temporal. Eu lembro que a gente tinha perguntado. Mano, os nomes de morte aqui são cabulosos, hein? Não fosse tão popular assim pra alguém perguntar especificamente dele. Mas vamos lá, eu gosto bastante da temática. Esse possibilita você basicamente prender um ser no chão, fazendo que de todo turno ele tenha que passar em um teste de vontade ou não se mover pelo turno. E diferente de muitos outros efeitos de ritual, esse ritual ele só para de funcionar se o alvo passar por esse teste 2 vezes seguidas, fazendo o efeito ser bem resistente para um ritual que não precisa de sustentação. A forma verdadeira permite escolher múltiplos alvos. Esse ritual tem um efeito pequeno pro terceiro ciclo, mas é muito consistente. Cabuloso, hein, ele é útil e várias criaturas têm as suas principais ataques e habilidades limitadas a corpo ou alcance curto, fazendo assim muito efetivo deixar uma criatura presa com esse ritual a longa distância ou média distância de você, enquanto você consegue destacar ela ou seus aliados. Um bom exemplo é um zumbi de sangue bestial,
que não consegue fazer nada se não tiver corpo a corpo, e mesmo com uma resistência ok em vontade, dificilmente passaria no DT 2 vezes pro ritual ser totalmente cancelado. Então, pela facilidade e consistência desse ritual bem simples, eu diria que ele tem um B. A única coisa que realmente deixa ele um pouco mais abaixo é que o efeito não é grande coisa, e tipo algumas criaturas um ritual bem básico e se mover no turno. é efetivo, né? Ritual. Mas fora isso, um ótimo ritual. Poeira da Podridão. Esse é o ritual de morte em área que causa dano e tem efeito extra. Pronto, voltamos pra programação normal de ritual de morte. A conjuração, o efeito e até mesmo a área é literalmente a mesma do miasma e do paradoxo. Causa o exato mesmo dano que os miasma, que é 4d8 de dano. A única diferença é que o efeito extra desse ritual faz que o alvo não possa curar caso ele falhe no teste de resistência. A versão verdadeira adiciona mais 16 de dano de morte na rolagem, que é bom porque não adiciona dado, adiciona dano direto consistente, que é bem maneiro. E agora, eu falei, esse ritual é muito parecido com a versão tem essas versões parecidas, né? Miasma. Todos mantêm causando dano em área e um dano bom. Porém, a poeira de podridão custa bem mais do que o paradoxo. E o efeito de anular cura depende muito da criatura e do inimigo, fazendo basicamente nada uma parte das vezes. Por isso eu acho que estaria melhor usando os supracitados rituais de miasma e paradoxo. Muito formal, não? Mas é a true. Então, um tierzinho abaixo deles. B-tier. Tentáculo de lodo. Olha, repita comigo, galera. Ritual de morte em área que causa dano e tem um efeito extra. Nossa, a gente não viu nenhum desses ainda. Tá, mas eu consigo dar um pouquinho de crédito pra isso, porque ele dá uma mudançazinha relevante na ideia. Mas o problema é que usa condição, cara. Até dói ter que ficar vendo mais texto que gera texto que gera texto. Mas vamos lá. Esse ritual de base é sinistro, a mesma coisa, mesma área, mesmo alcance, mesmo todos os outros rituais de dano em área de morte. Só que esse daqui, quando você conjura ele, você pode fazer, no início do seu turno, um teste de manobra e agarrar todos os seres que estiverem na área do ritual, seguindo as regras de agarrar, mas usando ocultismo, já que os tentáculos fazem o trabalho você. O agarrado remove 5 de defesa do alvo, ele só pode usar armas leves e tem menos 2 no ataque, e ele não pode se mover. Penso seria isso se o livro fosse minimamente consistente, mas porque a página de condições troca o menos 2 no ataque por um D20. Então eu não sei, você escolhe se você quer usar menos 2 ou menos um D20. Vai lá, mano. E como esse ritual usa o agarrado de manobra, se o ser agarrado ainda estiver agarrado no próximo turno e você tentar fazer de novo, ele vai tomar 4d6 de dano misturado de impacto e morte. A versão verdadeira aumenta um pouco o dano e o raio do ritual. Certo, esse ritual de controle em área, primariamente permite você agarrar vários alvos de uma vez só. E agarrado Pô, mano, conta pra você, achei super interessante. Caraca. Da versão que você usa. E eles ficam, obviamente, imóveis, que tem a mesma vantagem que a âncora temporal tem. Que seres imóveis não conseguem chegar perto de você pra conseguir usar habilidades corpo a corpo curto, que é muito legal. Só tem um pequeno grande problema. Luta é o que você usa pra sair do agarrado. Normalmente, criaturas não têm a perícia luta anotada na ficha deles. Só que eu não acho que faz sentido, como mais uma vez, um zumbi de sangue bestial não ter luta nenhuma. Ainda mais porque ele faz ataque melee e ataque melee soma com luta. Então, quando eu tô usando uma criatura contra um agarrado, eu uso o bônus que eles têm de acerto como perícia de luta, que faria muito sentido. É isso que acontece pra player. Então, normalmente, as criaturas têm muita, mas muita resistência a isso. Criaturas normalmente têm mais 15, mais 10 disso facilmente. O exemplo que eu já dei antes, do zumbi bestial, tem mais 15. E é maior que todas as perícias defensivas dele. Por isso eu não consigo ver muito potencial no ritual. Sim, agarrar é uma condição forte, agarrar vários alvos ao mesmo tempo é maneiro também. Só que é terceiro círculo. O negócio tem que ser bom pro custo. E a chance dele falhar é muito alta. Você consegue nem dar CC e nem dar dano. Por isso, então vai de ser tiro. Já vai de ser. Nossa, zerar. Sobrou nada. Vamos lá, não é mais um ritual de morte em área que causa dano e tem efeito extra. Amém. Bem, esse ritual é bem parecido com o Hold Person do D&D, mas já que a ordem ele é uma pilha de condições, então complicado, mas vamos lá. Eu acho que esse ritual também é o mesmo de paralisia que a Hannah usou no final do episódio da Liz, já que o efeito é extremamente parecido no livro. Esse ritual você pode aplicar a condição paralisada a uma pessoa, se ele passa de parecido no livro. Esse ritual você pode aplicar a condição paralisado a uma pessoa. Se ele passar na resistência, fica lento e um debuff de sofrimento. O mais importante é que a paralisia, então vamos. A condição de paralisado é muito forte, então vamos destrinchar ela. O personagem primeiramente fica imóvel, auto-explicativo, e indefeso, só pode usar ações puramente mentais, então pode só pensar, você não pode mexer nada do seu corpo. Indefeso, o personagem é considerado desprevenido, menos 5 na defesa, menos 1 D20 em teste de agilidade, e sofre menos 10 de defesa. Falha automaticamente em teste de reflexo e pode sofrer golpes de misericórdia.
o bagulho é o golpe de misericórdia. Quando um ser pode sofrer golpes de misericórdia, quer dizer que qualquer personagem pode chegar perto dele, escolher fazer uma ação completa, que gasta ação padrão de movimento, pra fazer seu próximo ataque critar garantido. Além disso, esses efeitos têm 75% de chance de matar o alvo imediatamente, ou 25% se o mestre considerar o personagem importante, ou se for um jogador. Então, resumindo esse ritual, se o alvo não passar da DT, ele vai ter menos 15 na defesa, não pode esquivar e toma crítico garantido. E eu nem falei da chance ainda de morrer automaticamente. O ponto de deixar ele balanceado é que ele não pode se afetar criaturas, mas isso é consertado na versão decente, que permite seres. Só que precisa de quarto círculo, então o ritual fica bem limitado, que só o ocultista Nexus 85 pode usar esse ritual contra criaturas. E nesse ponto, cara, no quarto ciclo você tá lutando contra aniquilações, anjos, relíquias, ceifadores espectrais. Cara, todos eles são imunes à condição de paralisia. Todos eles. Quase todos os boss desse ponto são imunes, especificamente pra você não literalmente dar IK neles no primeiro turno usando o golpe de misericórdia. Então esse ritual não serve pra nada. Olha aí, a aniquilação não é imune, hein? Bem nichado. É muito difícil, porque está no terceiro círculo, então você vai poder usar isso basicamente só contra pessoas. E, cara, contra pessoas tem tanto ritual forte, mas tanto ritual forte. Cara, mas é isso mesmo que eu li, velho. Ó, diferente de como eu falei, a aniquilação não é imune, então meio que funciona, olha aí. Pra nada. Terceiro círculo, então você vai poder usar isso basicamente só contra pessoas. E, cara, contra pessoas tem tanto ritual forte, mas tanto ritual forte. Não, realmente. Que tem a chance de dar IK. Usa pra botar seres humanos. Pô, tinha uns rituais aqui sinistros, cara. Talvez você consiga executar ele. Mas se o seu mestre pensou um pouquinho na frente, ou leva esse ritual em mente, ele vai botar também resistência de paralisia. Imagina essa fight inteira do que no final o cara só castasse, zerar a entropia e o outro usasse um golpe de misericórdia e matasse o Kill. Tipo, ia ser horroroso de ruim. Então, esse ritual é meio limitado porque o efeito de golpe de misericórdia é bem antijogo, na realidade. Ele não pode ser forte. Então, acaba sendo setir, pelo design dele. Servindo só pra matar, pelo menos, criaturas mais fracas e cultistas e humanos mais fracos. Fedor pútrido. Tá, mais um efeito parecido com o ritual de DLD. Dessa vez o Feign Death, ou Fingir a Morte. Na prática, esse ritual cosmeticamente te mata. Alguém falou uma frase desse jeito, mas é assim que acontece. Fazendo você ficar indistinguível de um corpo apodrecendo, incluindo cheiro, pele caindo, zero batimento cardíaco, qualquer função de órgão. Derretimento. Assim, isso obviamente ele concede menos 3 dados de diplomacia, porque tu parece um literal zumbi, mas ele concede 5 em furtividade e 10 em enganação para se fingir de corpo e reduz sua visibilidade se estiver parado em uma cena de furtividade. Mas é claro, ter seu corpo literalmente não funcionando não é saudável, então cada turno tem sobre esse efeito, você toma um D4 de dano de morte, não resistível. Versões superiores só permitem você conjurar esse ritual em outros seres voluntários. Surpreendentemente, só isso. Cara, como sua contraparte no D&D, esse ritual é bem ruinzinho. Ele é útil quando especificamente está numa situação que ficar parado com um corpo é útil. Não é tão comum quanto parece, não. A única situação que seria boa é se você estivesse escondendo de alguém e essa pessoa não fosse procurar você na cena. Que é estranho. É tipo, você tá fugindo dos guardas e você usa esse ritual na hora que você virou uma esquina e os caras continuaram correndo pra frente, tá ligado? Que tipo, pelo menos um corpo morto nessa situação totalmente apodrecido, tipo, ia ser tipo, obviamente ia ser estranho pra caraca, a pessoa ia investigar. Não é isso, mano. Então mesmo com esse passa mais 5 furtividade, a caatinga, meu irmão. Não ia ter como, tá ligado? Então, como é que cara, eu fugi, esse ritual não tem muito propósito, não, cara. Até o negócio de cena de furtividade em si, já que esse ritual do livro novo, eles consideram cenas especiais. Cara, você ficar parado numa cena de furtividade não serve pra nada, cara. Porra, você não tá movendo pra frente, você vai ficar indo no perigo ali. Porque as cenas de furtividade, se vocês não jogaram ainda com elas funcionam que tem eventos aleatórios todo turno. E eventos aleatórios muitas vezes aumentam sua visibilidade. Então, quanto menos tempo você ficar numa cena de furtividade, melhor. Então, por isso, cara, ele ser de terceiro círculo, nossa, tem que aí não tomar consigo considerar ele, você gastando tudo de PE pra ter esse efeito, cara. Ele um raro DD nas minhas listas. Cara, se ele fosse o primeiro círculo... Caraca, até agora nenhum S, hein? Barganha insana. Se você percebeu, eu realmente não falei no último ritual que ia terminar o terceiro círculo. Porque tem um ritual extra, além do livro. Esse é um ritual de marca-página, que é bem raro de ver por aqui, porque geralmente eu só não sei que eles existem. Porque eles são... Ninguém comenta deles, não tem como eu saber que eles existem. E esse daqui especificamente também tem 2 nomes. É Barganha Insana e Devoção Espiral. Contato à morte? Do caramba, os marca-página.
Mas tudo bem, esse aqui eu tenho em mãos, então é menos problemático. Mas o que ele faz em jogo mesmo. Esse ritual não tem versão avançada e a versão base dele tem um efeito simples, mas interessante. Esse ritual, você pode gastar uma ação completa, ação de movimento e ação padrão, para recuperar sua vida toda de uma vez só. Porém, isso tem um custo pesadinho, como te esperar. Primeiro você perde um D4 de sanidade máxima garantido, você ainda pode falhar o ritual e perder mais ainda. E você ainda, cada vez que você usa o ritual, você fica mais próximo de se tornar um Lusídio. Realmente igual aqueles do Santo Berço. Caraca. Que o mestre decide. Por isso o Arthur vai mudando? Significa, se é um efeito ruim, se é um efeito bom, quantas vezes. Por mim, eu diria que se tornar um Lusídio, você basicamente seria ficar insano. Mas nem sempre é isso na temporada. Como, por exemplo, o Dante tá basicamente Lusídio já faz bastante tempo. Tipo, moleque! não tem problema com ele. Então, a gente tá virando um elfo, mano. Mudança estética ou alguns debuffzinhos, talvez. Cara, ele já tem essa orelha dele. Pra ser agente Tem da não, ordem. velho. Ó, tá mudando. Então, se referenciar você só pra agente de ordem, talvez. E talvez querer comer manteiga na manteiga todas as refeições. Como mestre, Caraca, faria que é a daqui transformação que vem completasse de 4 esse a 5 negócio do Dante turnos. ficar mudando, Mas, velho. um tempo justo pra mim. Mas esse ritual na base é muito forte. A cura completa de vida facilmente pode significar mais de 100 de cura nos níveis de terceiro ciclo, quando você consegue pegar esse ritual. E esse ritual fica muito bom em combatente. Então você conseguir usar ele, que é só 85 pra cima, Caraca. infelizmente, pra pessoa que transcende, não é ocultista, mas mesmo assim é muito forte. Porque é naturalmente as classes que ganham mais vida é o combatente. Fazendo que pode facilmente, no level 65, curar mais de 200 de vida em um turno. É a maior quantidade de cura do RPG inteiro. Caraca, E cara, o problema moleque. não é o poder dele, o problema é a quantidade de uso. 200. Teoricamente, ele é limitado pelo seu mestre, pelo que o seu mestre identifique que é um Lusídio, tá ligado? Se o seu mestre falar que Lusídio é só visual, então não importa muito. Você tem um ritual roubadíssimo na sua mão que só acaba gastando um pouquinho mais de P. Se o mestre estiver levando em conta o segredo na floresta, que as pessoas literalmente perdem a própria identidade e acabam ficando praticamente conectados ao deus da morte, Caraca, tem isso aí, já né? pode ser literalmente Parasita. perder o personagem quando isso acontecer. Mas mesmo assim, esse ritual, ele é basicamente o outro descritivo que eu falei dos Tears. Ele não é um ritual que você vai usar todas as vezes, mas quando usa, o efeito dele é insano. Esse ritual pode facilmente, você tá numa luta difícil, caiu no chão, levantou pelo seu amigo, está com 1 de vida, e você usa esse ritual no próximo turno. Vida cheia. Pode virar uma luta totalmente, e nisso vai ser tipo 1 uso por campanha. Então você vai perder pouca sanidade e se tornar o Lusídio mais lento. Então, Pô, isso aqui é esse? o meio termo entre o mestre bonzinho acredito. e o mestre mais hardcore nessa questão de virar Lusídio, eu diria que o Atir faz sentido. E agora sim, quarto círculo. Ô, mano, pensava que era um S, mas... O algoz. Tá bom, Ó, né? explicação necessária de sempre, de que quarto círculo Invocar é o extremamente algoz. difícil de conseguir. Apenas ocultistas podem, nenhuma outra classe pode conseguir esses rituais. E custa 10 de P. Quer dizer que se você falhar, você vai ter que tomar 10 de dano de sanidade máxima. E a DT é 30. Então todo ritual que você caçar daqui vai ser absurdo, custoso. Então eles têm que ser muito fortes. Mas vamos lá. Convocar o algoz é um ritual muito maneiro tematicamente. Você invoca o maior medo de alguém. Só que só a vítima do ritual consegue ver o que é. O resto vê só um borrão preto. Mais ou menos parecido com o que o Dante fez com a marionete. Mas era outro tipo de ritual. Mas tipo, você vê mais ou menos, tipo, você evoca uma criatura e ela segue a pessoa. Você precisa sustentar esse ritual. Mas o algoz em si é imortal, não é uma criatura real. É como se fosse um sonho, não tem como ninguém bater ou destruir ele. E todo turno ele vai se aproximar do alvo em 12 metros. 8 Nossa. quadrados, que é mais rápido que agentes normais. E caso ele chegue em alcance curto, o alvo tem que passar um teste de vontade ou fica abalado, que reduz todos os testes em um D20. Meu, E caso o algoz termine do lado do alvo, ele tem que fazer um teste de fortitude ou fica com 0 de PV e entra no estado morrendo imediatamente. Se ele passar, ele toma um pouquinho de dano, mas não pode ser fatal esse dano que ele toma. Esse ritual é muito maneiro e é bem efetivo no que faz. Ele basicamente condena uma vítima a ter que gastar todo o turno fugindo do algoz para evitar o ataque corpo a corpo. E já que ele anda mais do que uma pessoa normal, ele vai ter que gastar provavelmente as 2 ações. E ele ainda comba com os 2 efeitos dele, porque se o cara chegar no alcance curto, se o algoz chegar ao alcance curto do cara, ele vai ter uma diminuição nos todos os testes e automaticamente diminui no teste de fortitude para ele não zerar quando o algoz chegar a ataque corpo a corpo. Mas ele tem o grande problema. Ele só pode usar em pessoas.
Então meio que quebra o ritual aí, mano. Nenhuma criatura tem medo, teoricamente, próprio, então acho que faz né, sentido. mano? Pesadelo Então ele tem o tal, mesmo problema com a criatura. do controle mental e do zerar a entropia no primeiro tier. Que é triste pra caramba. Então o melhor caso ritual é se o seu final boss é o Kian, ou o ocultista também de Nexalta. Uma pessoa que é um humano, não é considerado criatura. É até mais forte que o zerar a entropia porque não é uma condição que esse ritual aplica. Então é mais fácil de conseguir usar. Mas é difícil usar uns pra ele. Com custo tão gigantesco e tão limitado, eu diria que você poderia realmente uma campanha inteira sem ter nenhum bom uso dele. Mas já que se a sua campanha acabar tendo um ocultista forte ou um humano forte, um C-tier acho que ainda encaixa. Distorção temporal. Esse eu acho que é um dos rituais mais maneiros do livro e com muito potencial, cara. Então vamos pra lá. Aqui, pô, tem que ser embaçado, deixa eu ver. Na prática é bem simples. Você pode conjurar esse ritual apenas em si mesmo e, quando você faz isso, nada bolsão pode temporal. interagir com você. Você efetivamente tá fora da cena por 3 turnos. E nesse meio tempo, você pode fazer qualquer ação que não interaja com pessoas lá de fora também. Como mencionado anteriormente, você não pode atacar ou interagir com nenhum alvo sem ser você mesmo. Peraí, dá Esse onde eu muita obito. possibilidade. Mesmo nunca tendo conseguido usar numa campanha de verdade, só em testes, porque ritual de quarto ciclo é muito difícil de conseguir, mas, cara, é muita coisa pra fazer. Deixa eu fazer uma listinha aqui. Primeiro, você pode ficar imune ao dano. Se você estiver sentindo que você vai tomar uma saraivada de ataque no próximo turno, ou já tomou isso e tá na beira da morte, usar esse ritual vai te proteger de tudo. Segundo, você pode usar para conjurar rituais de benefício próprio, como cicatrização, aprimorar mente, aprimorar físico, etc. Todos os rituais que eu falo que é melhor você castar antes de entrar na luta, é muito forte com ele. Terceiro, você pode preparar ações dentro desse estado. Você pode usar buffs em você mesmo, como eu falei anteriormente, nos primeiros turnos. E depois, no finalzinho, quando vai acabar o terceiro turno, você fala, mestre, vou preparar uma ação e usar como reação quando terminar a situação temporal. E dá-lhe, acabou. Não precisa ser nem tiro, pode ser ritual, pode ser qualquer coisa. Então você pode fazer 2 turnos bufando e o terceiro, já basicamente você já tá fora, com proteção ainda até chegar a atuação. Então é muito bom, mano. O único ponto negativo dele, que é além de ser quarto ciclo, tem um monte de drawback com isso, é que você efetivamente vai estar deixando o teu time 2 a 3 turnos meio que sozinho. Mas se você usar na situação certa, vai valer a pena pro teu time também. Porque se você usar pra se proteger, por exemplo, é muito melhor você estar fora da luta seguro do que estar no chão morrendo e o time ter que gastar um turno pra tentar te levantar. Então, cara, com a possibilidade ridícula que ele tem, mesmo sendo quarto círculo, eu acho que ele é muito bom. Pra mim é um ST tranquilinho. Caraca. Fim inevitável. Esse O daqui ritual foi é embaçado. extremamente maneiro. Cara, o que não falta no ritual de quarto ciclo de morte é estilo. Pena que eu só consegui usar isso como mestre, porque, como já dito anteriormente, é a natureza de rituais de quarto círculo. Esse ritual no efeito é bem simples. Você pode abrir um buraco negro em qualquer lugar, em alcance extremo, e ele dura 4 rodadas base, ocupando um quadradinho. E puxa qualquer ser para ele em uma área enorme de 90 metros ou 60 quadrados. Cara, tem mapa que é menor que isso, pra você ter uma noção. Que isso? Caso falhem no teste de fortitude, eles são puxados 30 metros pro buraco negro, que é coisa pra caralho. Que isso, Se eles moleque? que terminem o seu turno tocando um buraco negro, recebem 100 de dano de morte direto, sem resistência, sem nada. Toma, você foi consumido pelo buraco negro, pelo menos uma parte de você. Não, aqui... As versões Que é avançadas isso, pô? aumentam Qual é a o- duração e permite que você não seja afetado e também permite você escolher aliados, mas precisa de afinidade. Esse ritual é muito Caraca. forte, muito pelo alcance extremo de conjuração dele. Porque o negócio não é você colocar ele no meio do mapa e puxar todo mundo pra ele, mas sim colocar ele no pé do cara que você quer, porque ele toma no início do turno dele o dano. Então você pode literalmente botar esse buraco negro no pé do inimigo e ele vai tomar 100 de dano instantâneo e vai ter que passar teste de resistência, gastar Vai ação tomar dele mais. inteira ainda pra poder correr no próximo turno, senão ele vai tomar o dano de novo, cara, que é insano. O único problema é que ele afeta aliados, e já que ele tem um alcance gigantesco, o seu time inteiro vai estar sob efeito, Nossa. incluindo você mesmo. Meu Então Deus. é bem tomar cuidado com Ó, como é que você mesmo. conjura, fazendo que esse ritual tenha uma limitação, não limitação de verdade, mas altamente, como posso dizer, importante você ter a afinidade pra não literalmente matar teu time inteiro com esse ritual. Mas se tiver criatividade ainda dá pra usar, dá pra você colocar no cantinho do mapa, quase saindo pra fora a esfera e não puxar o seu time. Então, pra mim, favor, mesmo time. com o custo insano de Vai lá pro outro ciclo, canto do mapa. é um ritual de quarto ciclo e vai pra o atir. Caraca. Singularidade temporal. Pra finalizar, mais um ritual de quarto ciclo de morte que o conceito e o estilo é muito brabo. Você, aqui, permite que você consiga envelhecer coisas inanimadas, objetos e coisas do tipo, Olha até aí, o mano. máximo dele, o máximo que você queira. Então,
um exemplo que o livro dá é uma maçã, que com esse ritual você pode deixar ela, literalmente, a maçã acabou de pegar da árvore, e uma maçã completamente apodrecida. Mas, como o tempo afeta cada objeto diferente, objetos que não sofrem muito efeito pelo tempo, como o livro também dá um diamante, ele provavelmente vai ter 0 efeito nesse tipo de item. As versões avançadas aumentam o tamanho possível dos objetos. O de 100 indo pra grande, que por exemplo você pode envelhecer uma porta pra ela poder ficar tão velha que as trancas não funcionam mais e ela cai pra tua frente, as travas não funcionam. Caraca. O verdadeiro permite enorme, aqui você podendo envelhecer um ônibus e caminhões pra eles se desfazerem por completo, que é muito maneiro. Mas se você já conhece, se você viu esse vídeo, você já pode saber o que eu vou falar. Do círculo, Não cara. serve pras Sério, criaturas. tá brincando comigo, mano. Esse ritual devia ser primeiro círculo, legitimamente, mano. Caraca. Mano, o efeito dele é maneiro, mas putz grila, não faz nada se você não tiver um roleplay e uma criatividade insana também, cara. Tipo, nossa, é maneiro pra caramba você conseguir pegar uma porta e envelhecer pra abrir. Ok, você pode... É criatura, você não é criatura, mano. Envelhecer o bicho. Isso, se for uma porta normal. Você pode fazer um ônibus inteiro descarrilhar no verdadeiro, maneiro pra caraca. Só que você tá gastando uma quantidade ridícula de PE. Além de todas as outras coisas que quarto círculo impede, cara. Putz grila, mano. Além disso, a coisa mais maneira que eu queria que isso fizesse é poder afetar estruturas, mano. Seria muito maneiro, já que é um de quarto ciclo, você poder afetar coisas gigantescas, tá ligado? Poder fazer um prédio começar a desmoronar, tá ligado? Ou fazer uma casa inteira parecer abandonada num estalar de dedos. É isso que eu quero poder pra quarto círculo. Não, putz, no máximo poder fazer área, um ônibus ficar bem velho. Ficar velho. Putz grila, mano. Cara... Pra que você vai usar esse ritual, cara? Se você quer destruir alguma coisa, deflagração de energia tá ali do lado e custa muito menos, cara. Então ele vai ter que ir de detir, cara. Eu fico triste de botar ele lá, mas eu não entendo em que situação você vai querer gastar 20 de PE pra conseguir fazer alguma coisa com esse ritual, cara. Dá uma tristeza, mas esse ritual aqui me incentiva bastante a fazer um vídeo dando um biffzinho, um rompilzinho pra deixar esses rituais mais usáveis. Promissor, mas... Só no futuro. E é isso, mais uma tier list de só um, não é sim. Nossa, mano. Pessoalmente, eu curto muito a temática de morte, mas eu acho que tem muitos rituais que servem mesmo propósito aqui, que acaba deixando um pouco chato de ficar escolhendo, porque tem tipo 4 ou 5 rituais que é a mesma coisa, que você deve ter reparado que eu tô falando. Então, mas tem várias pérolas ali no meio. Então, se você conseguir dar uma cavucadinha, dá pra fazer um cultista muito zica de morte. E obrigado a todos que chegaram até aqui. Obrigado pelos 1.500 inscritos. Muito brabo. Tipo, foi tão rápido que eu não consegui nem... A likezão já tá dada aí, velho. Especial. Muito insano o videozão. Último aí, velho. Mano, muito brabo. Mestre ACG aí. Galera, achei muito interessante os rituais aqui de morte. Mas como o AGC disse, né? Mano, a utilidade deles, né? Em ordem aqui e tal, no paranormal, cara. Caraca, não é tão eficaz, velho. Mas, pô, achei uns muito cabuloso, velho. Negócio do tempo e tal. Caraca, aquele poder do buraco negro ali também foi muito doido. Caraca, velho. O ruim é que, né, afeta todo mundo, velho. Cada desses poderes, né, afeta, né, os inimigos, os aliados e até mesmo você. Então, putz, aí complica, né? Achei interessante também, galera, né, ter descoberto aí sobre a decadência, né, cara? Que eu escutava decadência, não sei o que, né? O Dante falando decadência puta. Aí, mano, saber que é daqui de um ritual, caraca, moleque. Muito da hora aí, velho. Muito da hora ver, né, as origens, né? E ver aí, mano, como o Dante é ligado, né, com os rituais de morte, cara. Caraca, moleque. Né, tá tendo até essa mudança física de tanto usar, né, os rituais de morte, cara. Caraca, moleque. Tá ficando que nem aqueles pessoal lá da vila não, a cidade lá do Santo Berço, né? Mas, galera, mais um vídeozão brabo aí do AGC, né, velho? O último aqui sobre os rituais. O link, né, do vídeo e do canal do AGC vai estar aí na descrição, beleza? Passem lá, daquele apoiozão brabo. E bem, galera, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do react. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho, beleza, pra perder no text. E valeu, falou, até mais, galera.